Jeová, a paz de Jesus Cristo, a paz do Espírito. Iremos começar o culto nessa tarde, hoje, 22/12/2025, segunda-feira, mês de dezembro. Em Marcos capítulo 6, Jesus retira-se para Nazaré, MAT 13, 53, 58, etc. E partindo dali chegou a sua pátria e seus discípulos seguiram. E chegando o sábado começou a ensinar na sinagoga. E muitos ouvindo se admiravam, dizendo: de onde lhe vem estas coisas, e que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se faz tais maravilhas por suas mãos? Não é este carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, e de José, de Judas, de Simão, e não está aqui conosco suas irmãs? Escandalizavam-se nele. E Jesus lhe dizia: não há profeta sem honra, senão na sua pátria, entre os seus parentes e na sua casa. E não podia fazer-lhe obras maravilhosas, somente curou alguns pouco enfermos, impondo-lhe as mãos. Estava admirado da incredulidade deles e percorreu as aldeias vizinhas ensinando. Chamou assim os 12, começou a enviá-los a dois e deu-lhe poder sobre os espíritos imundos. E ordenou-lhe que nada tomassem para o caminho, senão somente um bordão, nem alforje, nem pão, nem dinheiro, nem no cinto, mas que calçasse a alparca e que não vestisse 2 túnicas. E dizia-lhe: na casa em que entrardes, ficai nela até partirdes dali. E quando alguns vos não receberem, nem vos ouvirem, saindo dali, sacude o pó que estiver debaixo de vossos pés, em testemunho contra eles. Em verdade vos digo que haverá mais tolerância no dia de juízo para Sodoma e Gomorra do que para os daquela cidade. Tá vendo, irmão? Onde que não ouve a palavra, a gente não pode se forçar, não. Onde que a pessoa não quer ouvir a palavra, a gente tem que sair fora. É o que eu sempre faço aqui também. Quem não quer saber da palavra, eu não dou atenção para eles, nem quero saber deles. Entendeu? Que a própria palavra já está falando ali. Ó. Entendeu? Nem todos vai ser salvo. Isso já está escrito. Continuando, e saindo eles, pregavam que se arrependessem e expulsavam muitos demônios. E ungia muitos enfermos com óleo os curavam. A morte de João Batista, MAT 14, 1, 12, etc. E ouviu isto o rei Herodes, porque o nome de Jesus se tornara notório, e disse João, que batizava, ressuscitou dos mortos, e por isso estas maravilhas operam nele. Outros diziam: é Elias, e diziam outros: é um profeta, ou como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isso, disse: este é João, que mandei degolar e ressuscitou dos mortos, porquanto mesmo Herodes mandara prender a João, encerrá-lo maniatado no cárcere, por causa de Herodia, mulher de Filipe, seu irmão, porquanto tinha casado com ela. Pois João dizia a Herodes: não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. E Herodia o espiava e queria matá-lo, mas não podia, porque Herodes temia João, sabendo que era varão justo e santo, e guardava-o com segurança, e fazia muitas coisas, atendendo, e de boa vontade o ouvia. E chegando uma ocasião favorável em que Herodes, no dia dos seus anos, dava uma ceia aos grandes e tribuno e príncipes da Galileia, entrou a filha da mesma Herodia e dançou, e agradou Herodes e aos que estavam com ele à mesa, e disse então o rei à menina: pede-me o que quiser, e eu tu darei. E jurou-lhe, dizendo: tudo o que me pedir te darei, até metade do meu reino. E saindo ela, perguntou a sua mãe: que pedirei? E ela disse: acabei João Batista. Entrando logo apressadamente, pediu ao rei, dizendo: quero que imediatamente me des num prato acabei João Batista. E o rei entristeceu-se muito, todavia por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não lá quis negar. Enviando logo o rei, o executou, mandou que lhe trouxesse ali a cabeça de João, e ele foi e degolou na prisão. E trouxe a cabeça num prato e deu à menina, e a menina deu à sua mãe. E os seus discípulos, tendo ouvido isto, foram tomar o seu corpo e puseram no sepulcro. A primeira multiplicação dos pais. MAT 14, 3, 21, etc. Os apóstolos juntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo, tanto o que tinha feito como o que tinha ensinado. E ele disse-lhe: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham, e não tinha tempo para comer. E foram sós num barco para um lugar deserto. E a multidão viu-os partir, e muitos o conheceram e correram para lá a pé de toda a cidade, e ali chegaram primeiro do que eles, e aproximavam-se dele. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelha que não tem pastor. E começou a ensinar-lhe muitas coisas. E como o dia fosse já muito
Adiantados, seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram: o lugar é deserto, e o dia já está muito adiantado. Despede-o para que vão aos lugares e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não tem que comer. Ele, porém, respondendo, lhe disse: dá-lhe vós de comer. E eles disseram-lhe: iremos nós e compraremos 200 dinheiro de pão para lhe darmos de comer? E ele disse: de quantos pães tem de ver? E sabendo eles, disseram: 5 pães e 2 peixes. E ordenou-lhes que fizessem assentar todos em rancho sobre a erva verde. E assentaram-se repartir de 100 em 100, 50 e 50, e tomando eles os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu, abençoou, e partiu os pães e deu aos seus discípulos, para que os pusesse diante deles, e repartiu os 2 peixes por todos. Todos comeram e ficaram fartos. Levantaram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe, e os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. É muita gente, né? Jesus anda por cima do mar. MAT 14, 22, 36. E logo obrigou seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para outra banda, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido, foi ao monte orar. E sobrevindo à tarde, estava o barco no meio do mar, eles sozinhos em terra. E vendo que se fatigavam a remar, porque o vento lhe era contrário, perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles andando sobre o mar e queria passar-lhes adiante. Mas quando eles ouviram andar sobre o mar, cuidaram que era um fantasma e deram grandes gritos. Porque todos viam, perturbaram-se, mas logo falou com eles e disse: tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento se aquietou. Entre si ficaram muito assombrados e maravilhados, pois não tinha compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Tá vendo? Quando o coração, enquanto vocês não mudar por dentro, meus irmãos, minhas irmãs, nunca vai acontecer milagre nas suas vidas. Presta bem atenção nessa palavra aqui, ó. Presta bem atenção. Ó, antes, assiste bem com teus olhos, ouve bem com teus ouvidos, se liga bem com teu cérebro. Antes seu coração estava endurecido, tá vendo? Tá vendo? Quando o coração está endurecido, não vai ver milagre, não vai compreender nada, meus irmãos e irmãs. Como vocês são do outro lado também, vocês também têm coração endurecido. Entendeu? Eu prego aqui, mas até agora não entendeu nada. Porque seus corações são muito endurecidos. Tem que dar um jeito de tirar a pedra do coração. Vamos lá. E quando já estavam na outra banda, dirigiram-se à terra de Genezaré e ali atracaram. E saindo eles do barco, logo o conheceram. E correndo toda a terra em redor, começaram a trazer em leitos, aonde quer que sabiam que ele estava, os que se achavam enfermos. E onde quer que entrava, ou em cidade, ou aldeia, ou no campo, apresentava os enfermos. Nas praças rogava-lhe que os deixasse tocar, ao menos na orla do seu vestido, e todos que lhe tocavam saravam. Tá vendo? Essa igreja crê nesses mesmos milagres. Porque aqui acontece esses mesmos milagres que Jesus fez aí, aqui também acontece. O Jesus daqui não mudou, o Pai daqui também não mudou, o Espírito Santo daqui também não mudou, a minha fé também não mudou, não. Vamos agradecer. Soberano Jeová, Jesus Cristo, Espírito Santo, agradecendo por este culto em Marcos capítulo 6, nessa tarde de hoje. Abençoe somente meus inscritos. Abençoe essa minha irmã, meu irmão, minha amiga, que são dizimistas e ofertantes. Amém e amém. Até o próximo culto da noite, que eu vou estar de volta com força completa, com tudo, hein? Nós aprendeu Jesus retira-se para Nazaré. Nós aprendeu a morte de João Batista. Nós aprendeu a primeira multiplicação dos pães. Muitos não entenderam a morte de João Batista. Aqui está ensinando que não devemos prometer qualquer coisa a ninguém, porque depois você pode se arrepender. É isso que aconteceu com Herodes. Herodes prometeu tanto fora de hora, e ele esqueceu de cumprir a promessa, né? Então ele esqueceu de cumprir a promessa com o João, que não era para tocar em João. Então se a gente pode fazer promessas falsas, igual Herodes fez promessas falsas, com ganância, né? Olhando beleza da menina, e esqueceu de guardar João. Então, sabe o que é isso aqui? Jeová não gosta de pessoas que não cumprem a palavra, e não gosta não. A pessoa que volta a palavra para trás, porque Herodes voltou a palavra para trás.
E Jeová não gosta que pessoas ficam voltando para lá para trás. Era para ele deixar João vivo. Não era para ele olhar a menina, não era para ele olhar essa mulher aqui que dançou. Ele era para olhar para João, cuidar de João. E ele não cumpriu a palavra com João. Então ele também foi um mentiroso. Entendeu? Ele voltou a palavra para trás. Não pode. Toda pessoa que volta a palavra para trás, o fim de Herodes também foi feio, né? Foi comido de bicho, né? Então toda pessoa que desobedece, Jeová castiga também, igual castigou Herodes. Herodes também não ficou sem castigo, né? Ele morreu pior do que todos, comido de bicho. A primeira multiplicação dos pães nós aprendeu. E nós aprendeu Jesus anda por cima do mar. Tá vendo? Jesus anda por cima de tudo. Até o próximo culto e o próximo vídeo.